Ótimo dia, povo de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 8 de abril. Título: Quando os soldados romanos foram abatidos pelo poder de Deus. Texto base: João, capítulo 18, do verso 4 ao 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. No momento em que os soldados romanos e a guarda do templo estavam se preparando para prender Jesus, repentinamente foi liberado um poder sobrenatural tão forte que literalmente lançou para trás e derrubou uma coorte de 300 a 600 soldados. Foi como se uma bomba invisível tivesse sido detonada. Tanto poder explosivo foi liberado que a força fez os soldados caírem de costas. De onde veio essa descarga de energia e o que a liberou? Após receber o beijo de traição de Judas, Jesus deu um passo à frente e perguntou à multidão da milícia: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18, verso 4 ao 6. Perceba como Jesus se identificou. Ele lhes disse: Sou eu. Essas palavras poderosas provêm das palavras gregas ego e eimi, mas exatamente traduzidas como eu sou. Não foi a primeira vez em que Jesus usou essa frase para se identificar. Ele também a usou em João 8:58 e João 13:19. Quando os ouvintes daquele dia ouviram aquelas palavras ego e eimi, imediatamente as reconheceram como as exatas palavras que Deus usou para se identificar ao falar a Moisés no Monte Horebe, em Êxodo 3:14. Vejamos, porém, os dois exemplos adicionais da expressão ego e eimi no Evangelho de João. Em João 8:58, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essas últimas palavras do versículo eu sou são as palavras gregas ego e eimi e devem ser traduzidas como eu sou. Em João 13:19, Jesus disse: Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Na Bíblia King James, em inglês, os tradutores acrescentaram uma palavra: eu sou ele, que não está no original. O grego diz simplesmente: creais que eu sou. Nos dois textos citados, Jesus afirmou com força e coragem que ele era o grande eu sou do Antigo Testamento. Agora, em João 18, do verso 5 e 6, Jesus usa as palavras ego e eimi novamente. Os soldados quiseram saber: quem é você? Provavelmente eles esperavam que ele respondesse: Jesus de Nazaré. Mas em vez disso, respondeu: Eu sou. João 18,6 nos diz: Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Uma tradução mais precisa seria: Quando, pois, Jesus lhes disse: Eu sou, eles recuaram e caíram por terra. A palavra recuaram provém da palavra grega aperchomai. Nesse caso, a palavra descreve os soldados e a guarda do templo cambaleando e tropeçando para trás, como se alguma força os tivesse atingido e estivesse empurrando-os para trás. A palavra caíram é a palavra grega pipto, que significa cair. Ela era usada frequentemente para descrever uma pessoa que caiu com tanta força que pareceu cair morta ou cair como um cadáver. Os membros daquela milícia que foram prender Jesus foram derrubados por algum tipo de força. De fato, o versículo diz que eles foram para trás e caíram por terra.
As palavras por terra são tomadas da palavra grega chamai, que retrata aqueles soldados caindo abruptamente e atingindo o chão com força. Alguma força derrubou inesperada, repentina e vigorosamente aqueles soldados e a guarda do templo. Pense nisso. 300 a 600 soldados romanos e um grande número de guardas treinados do templo foram carregados de armas, espadas e porretes para ajudá-los a capturar Jesus. Após anunciarem estar procurando Jesus de Nazaré, Jesus lhes respondeu com as palavras "Eu sou", identificando-se assim como o "Eu sou" do Antigo Testamento. E quando Jesus falou essas palavras, uma grande explosão do poder de Deus foi desencadeada, tão forte que literalmente empurrou os soldados e a guarda para trás, fazendo-os cambalear, tremer e tropeçar, atingindo o chão com força. Que choque deve ter sido para aqueles militares. Eles descobriram que as meras palavras de Jesus foram suficientes para dominá-los e subjugá-los. As histórias que eles haviam ouvido contar sobre o poder de Jesus eram verdadeiras. É claro que ele realmente era suficientemente forte para superar um exército. Afinal, ele era o grande Eu Sou. Após provar que não poderia ser levado por força, Jesus se entregou deliberadamente a eles, sabendo que tudo aquilo fazia parte do plano do Pai para a redenção da humanidade. Porém, é importante entender que ninguém o levou. Ir com os soldados foi a decisão voluntária de Jesus. O Jesus a quem servimos é poderoso. Não há força grande o suficiente para resistir ao seu poder. Nenhuma enfermidade, turbulência financeira, problema de relacionamento, força política, absolutamente nada tem poder suficiente para resistir ao poder sobrenatural de Jesus Cristo. Quando o grande Eu Sou abre sua boca e fala, todo o poder que tenta desafiá-lo ou a sua palavra é empurrado para trás e sacudido até cambalear, tropeçar e cair por terra. Qual é a sua necessidade hoje? Por que não apresentar essas necessidades a Jesus, o grande Eu Sou? Deixe-o falar ao seu coração, dirigindo você a sua palavra. Quando você vir a promessa de que precisa, coloque sua boca em concordância com a sua palavra e também você verá o poder de Deus desencadeado contra as forças que tentam desafiá-lo. Minha oração para hoje. Senhor, sou muito feliz por tu seres o grande Eu Sou e teres poder sobre todas as forças do universo. Quando tu falas, os demônios tremem, a enfermidade foge, a pobreza é vencida e o teu reino governa e reina. Por tu habilitares em mim o teu poder, reside em mim e está pronto para me libertar de qualquer força que tente vir contra mim. Permaneço na tua palavra, eu falo em voz alta por fé e, portanto, espero ver montanhas saírem do meu caminho. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro que não há força suficiente para resistir ao poder de Deus em minha vida. Nenhuma enfermidade, turbulência financeira, problema de relacionamento, força política, absolutamente nada tem poder suficiente para resistir ao poder sobrenatural de Jesus Cristo, que reside em mim. Quando eu abro a minha boca e falo a palavra de Deus, todo poder que tenta desafiar a sua palavra é empurrado para trás e sacudido até cambalear, tropeçar e cair por terra.
Quando a minha boca entra em concordância com a palavra de Deus, vejo o seu poder sendo desencadeado contra as forças que tentam vir contra mim. Declaro isto pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Há em sua vida, neste momento, uma montanha tão grande que só o poder de Deus pode tirá-la do caminho? 2. Você é capaz de pensar em um momento de sua vida em que você falou a palavra de Deus e viu resultados quase instantâneos no reino físico e material? 3. Se você não está enfrentando uma montanha neste momento, como poderia se preparar espiritualmente para uma no futuro? O Jesus a quem servimos é poderoso. Não há força grande o suficiente para resistir ao seu poder. Nenhuma enfermidade, turbulência financeira, problema de relacionamento, força política, absolutamente nada tem poder suficiente para resistir ao poder sobrenatural de Jesus Cristo. Quando o grande eu sou abre sua boca e fala, todo poder que tenta desafiá-lo ou a sua palavra é empurrado para trás e sacudido até cambalear, tropeçar e cair por terra. Sejam abençoados na prática da palavra.